Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Porque deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor? Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor, por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. Amado irmão que me ouves agora, ainda há tempo para você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor quando se pode achar, a tua cadeira ainda lhe espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu o querido jardim vai levar. E disse-lhe um senhor: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu:
porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agora eu quero ler também na mensagem do profeta Irmão Brana, mensagem Dores de Parto, no parágrafo 10. Eu quero ler isto aqui, né? E gostaria de ler esta nota. Esta é a nota original de um deles. Era desse homem que foi intérprete. Eu posso não dizer seu nome correto. Le Dalk Vitor, de Dalk. Todo o seu sangue é francês. Agora, aqui está a mensagem. Porque tu tens escolhido este caminho estreito, o caminho difícil, tu tens andado pela sua própria escolha. Tu tens tomado a decisão precisa e correta. E é o meu caminho, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Amém. Dores de Parto, parágrafo número 10, né? Então, voltando aqui na Bíblia novamente, eu estava observando aqui essa escritura. Em São Mateus, o Senhor Jesus Cristo fala um pouquinho mais amplo, né? Ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que a encontram. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos que o encontram. Mas aqui São Lucas parece ter resumido um pouco, né, a pergunta. Então, conta aqui também que esse certo senhor chegou a ele e lhe fez essa pergunta: se eram poucos os que se salvavam, não é? Não sei por que ele não perguntou se eram muitos. Ele perguntou se eram poucos. Talvez, isso é uma inferência, né? Mas cabe dentro da meditação. Talvez porque ele já tivesse ouvido as mensagens do Senhor Jesus Cristo, a pregação dele, e ele pensou, essa mensagem é muito difícil de ser obedecida, de ser vivida. Possivelmente não serão tantos que conseguirão obedecê-la, não é? Pode ser que seja isso. Então ele veio e fez essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo: são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então entende-se que o Senhor Jesus Cristo sabia, na realidade, o que o homem queria perguntar, né? Então, o homem queria saber se eram poucos os que se salvariam. Então, na verdade, o homem não estava interessado em andar pela porta estreita. Ele estava interessado em se salvar, não é? Aí o Senhor Jesus Cristo, em sua resposta, disse: se você quiser se salvar, você tem que entrar pela porta estreita. Não é isso?
Se você quiser se salvar, se você pretende se salvar, você tem que entrar pela porta estreita. Mas, eu vou dizer para você, não é muita gente que vai encontrar essa porta, né? Porque ele diz aqui, porque muitos procurarão e não poderão. Então, não são muitos, vou dizer isso para você, moço, não é? Não são muitos que vão encontrar essa porta estreita. Uma certa ocasião eu estava ouvindo um programa de rádio, assim, evangélico, mas de participativo, não é? Interativo com os ouvintes. E aí um ouvinte ligou, acho que mandou um e-mail, não é? E disse para o programador assim: eu não gosto de Deus, não concordo com Deus, qualquer coisa assim, não é? Porque ele se auto-intitula de Senhor, Deus, não é? Eu acredito que esse rapaz fosse ateu ou cético, alguma coisa assim. Disse, esse Deus se auto-intitula de Senhor. E Senhor, nós nos lembramos dos senhores de escravos, que não eram patrões e empregados, eram senhores. Então, o escravo não tinha nenhum direito, o patrão tinha todos os direitos, e tinha que ser da forma que ele quisesse, não seria uma forma democrática, não tinham leis, né, para proteger o escravo. O senhor comprava o escravo, era dono dele, fazia o que queria com ele e ele não tinha direito de reclamar. Então, esse era o aspecto que aquela pessoa, que aquele ouvinte tentou passar quando ele ligou para o programa de rádio, né? Então ele disse, então eu não gosto dessa condição, eu não creio em Deus por causa disso. Porque o Senhor diz, né? Ainda dizendo a pessoa, o Senhor diz que se você não lhe obedecer, você não se salva, você não vai morar no céu. Quer dizer, então, é uma condição unilateral, dizia o rapaz. Porque se você não obedecê-lo, você não vai se salvar, você não vai morar no céu e você irá para o inferno, não é? Aí, eu continuei ouvindo o programa do rádio, aí um outro ouvinte, acho que era uma ouvinte talvez, não é? Também mandou o seu parecer. E eu achei tão interessante, não é? A pessoa disse assim, ora, pergunta para esse ouvinte que me antecedeu o seguinte, se ele não gosta desse Deus que é o Senhor, então o que é que ele quer fazer lá na casa dele, lá no céu dele? Ele não gosta dele, então por que ele quer ser salvo e morar no céu com esse Deus aí? Já que ele é tão assim, intransigente, tão austero e não dá direitos para a outra parte escolher também o que quer, né? Então eu achei muito interessante o raciocínio dessa segunda pessoa. Se você não gosta de Deus, por que você quer morar no céu dele? Vai morar com o outro, que você acha que é melhor, ué. Vai morar com o seu concorrente, que é o diabo, não é? Eu achei muito interessante o raciocínio da segunda pessoa, acho que era uma mulher, né? Mas então, voltando aqui na questão que nós estamos em pauta, esse senhor então queria saber se eram poucos os que se salvavam. Certamente por ter ouvido a mensagem difícil, né? Porque você vê, o Senhor Jesus Cristo,
ele, em sua mensagem, ele nunca prometeu grandes facilidades, grandes prêmios aqui nessa terra para quem o seguisse. Ele sempre disse: não, se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, não é? E ele não prometeu riquezas, não prometeu grandes regalias para seus seguidores. Ele diz: porque é o seguinte, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer segui-lo? Não é? Ele não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem. Então, se você quiser segui-lo, você tem que estar ciente que você vai tomar uma posição difícil. Então, eu me lembrei da profecia do irmão lá francês, que profetizou a respeito do irmão Brana, que o irmão Brana tinha também decidido pelo caminho estreito, não é? Porque, vamos pensar um pouquinho na questão do irmão Brana. Deus usava o profeta desta era como nunca antes alguém foi usado, não é? Até mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, os milagres que ele realizou foram menos do que os milagres que o irmão Brana realizou. Muito embora você sabe, você entende o que eu quero dizer, não foi o irmão Brana que realizou os milagres. Foi o Senhor Jesus Cristo mesmo, mas no ministério do irmão Brana, não é? Então, quer dizer, e o Senhor Jesus Cristo disse isso. Ele disse: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e as farão até maiores. Não é? Maiores quer dizer em número, não é em qualidade, em número, maiores. Para começar, o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério aqui na terra, físico, terreno, ele realizou 3 ressurreições de mortos. E o irmão Brana, aqui no ministério terreno, que o Senhor Jesus, através de quem o Senhor Jesus Cristo operou, foram realizadas 5 ressurreições de mortos, comprovadas cientificamente pela medicina. 5. Então foram maiores. Mas também leva-se em conta o tempo do ministério do Senhor Jesus Cristo com o tempo do ministério do irmão Brana. O Senhor Jesus Cristo teve só 3 anos e meio, né? E o irmão Brana teve 30 anos, 33 anos, não é? Então, leva-se em conta esses detalhes. Mas, olhando na classe de ministério do irmão Brana, ele teve 3 etapas em seu ministério, na verdade. A primeira etapa foi a cura divina. E eu vou falar uma coisa aqui, com todo respeito, não é? Sem denegrir a quem quer que seja, sem diminuir, sem fazer nenhum juízo, não é? Mas está registrado na história que o ministério do irmão Brana ganhou 1 milhão de crentes para as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Talvez nem todo mundo saiba disso. 1 milhão de crentes, mas isso na etapa da cura divina, né? E ele não disse o nome, mas ele disse assim, que um certo irmão que pertencia a uma igreja das mais conceituadas nos Estados Unidos, chegou a ele e disse assim para ele que ele era muito querido pelos irmãos. Ele era muito crido, né, pelas pessoas. As pessoas o amavam, gostavam dele, criam
na veracidade do seu dom, das suas pregações e tudo. Mas ele precisaria deixar algumas coisinhas, tal como esse batismo em nome de Jesus Cristo. Ele precisaria deixar de pregar que Deus não é 3 pessoas, que Deus é só uma pessoa, é um, né? Algumas coisinhas assim. Aí o irmão Brana disse para esse irmão assim: irmão, como pode você, sendo um homem de Deus, me fazer uma proposta a mim, que sou também um homem de Deus, para abandonar uma coisa que eu amo mais do que minha própria vida? Né? Então, veja só, eles gostavam do irmão Brana. Eles sabiam da honestidade dele. Mas o que eles não gostavam era da sua doutrina. Era do que eles pregavam. Eles não conseguiam entender, eles não conseguiam aceitar. E aí, quando mudou a etapa do ministério do profeta de Deus, que de cura divina passou para as revelações, né? Discernimento dos corações das pessoas, alguém chegava na presença do profeta e lhe contava uma questão, um assunto qualquer. De repente o Senhor Deus lhe dava o discernimento e ele via perfeitamente se a pessoa estava falando a verdade ou mentira, né? Essa foi a segunda etapa. E depois veio a terceira etapa. A terceira etapa foi a revelação da palavra. Então a revelação da palavra confirmou tudo o que ele já vinha dizendo desde o início, não é? E quando veio a revelação da palavra, aí as igrejas que o patrocinavam lhe abandonaram. Não quiseram mais o profeta em suas reuniões, não quiseram mais frequentar as reuniões do profeta, porque a palavra revelou todas as coisas, a situação das denominações, da religião organizada, e, enfim, foi isso. Então, o profeta teve que escolher, ou ele ficaria com o apoio de todos os evangélicos, de todas as igrejas, ou ele ficaria sozinho. Foi por isso que veio essa profecia para ele. Porque tu tens escolhido o caminho estreito. Mas você fez uma decisão gloriosa, porque esse é o meu caminho. Não é? E uma certa vez, quando isso estava acontecendo, ele estava na igreja, no tabernáculo ali, orando sozinho ali, e o tabernáculo estava vazio, e aquelas multidões que o seguiam, porque as multidões o seguiam como seguiam o Senhor Jesus Cristo também. E quando o Senhor Jesus Cristo começou a declarar a doutrina para eles, o que aconteceu? Não é? Eles começaram a ir embora, as multidões. E o apóstolo São Pedro disse assim: Senhor, eles estão indo todos embora. Ele respondeu assim: vocês não querem ir também? Não quereis ir vós também? Não é? Então, da mesma maneira aconteceu com o profeta desta era, irmão Brana. E ele estava então no tabernáculo, o tabernáculo tinha pouca gente, porque as igrejas não lhe estavam dando mais apoio, não estavam chamando ele mais para as reuniões. E o diabo veio até ele e disse assim: você vai ficar sozinho. Você vai ficar pregando para as colunas do templo. As pessoas não virão mais em suas reuniões. Aí de repente chegou uma irmãzinha ali, uma velhinha, né, de chinelinho, humilde, uma lavadeirazinha de roupa, sentou ali. Depois chegou mais um outro, depois chegou mais um outro, né, uma outra. E ele ficou olhando naquilo
eu penso que ele começou a observar o valor daquela alma que estava ali, né? 1, 2 ou 3 ou 4 ou quantas fossem. Ele começou a observar o valor da alma e não das multidões, não é? E ele então respondeu aquela resposta para o diabo que todos gostam de dizer, não é? Todos nós gostamos. E isto, Satanás? Não é? E isto, Satanás? E essa alma? Essa alma não vale mais do que 10 ou 20 mil mundos? Uma alma não tem preço. Então, quer dizer, se o ministério do irmão Brana tivesse ganho só uma alma no mundo, já compensaria todo o seu esforço e a sua decisão. E aí então, nós estamos falando do profeta, mas o que adiantaria nós dizermos as coisas a respeito do profeta e se nós não tivéssemos dispostos a tomar a mesma decisão, né? O que nos adiantaria contar só a história do profeta, a história do irmão Brana, se a mesma coisa não viesse a acontecer conosco? Eu penso isso a respeito da minha própria pessoa. De que adiantaria contar as coisas que Deus tem feito através do profeta desta era, que Deus tem feito através dos profetas do Velho Testamento, dos apóstolos, mas nada disso acontecesse comigo, como pregador? Eu acho que os pregadores têm que levar em consideração essas coisas. O que adianta contar um evangelho histórico, pregar um evangelho histórico, e nada esteja acontecendo com o seu próprio ministério, com a sua própria vida, né? Então, de repente, cumprir-se-ia em nós aquilo que está escrito na resposta do Senhor Jesus Cristo. Aqui, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque a porta estreita é a dificuldade do evangelho ser pregado da forma correta, com o conhecimento que modestamente nós diríamos, não é? Ou modestamente nós diríamos, com o conhecimento que Deus tem nos dado através desses anos todos, são 63 anos de crente. Estou falando desta pessoa que vos fala. 63 anos de crente, não é? Então, com o conhecimento que Deus tem nos dado, desculpe a falta de modéstia, não é? Modéstia à parte. Se nós não conseguirmos achar essa porta, então pode desistir que não vai achar nunca mais. Não vai conseguir achar nunca mais, então. Pode esquecer, não é? Porque essa é a verdade. Nós precisamos saber aonde estamos parados. Nós poderíamos ter igrejas grandes, com grandes multidões, porque 63 anos dá tempo de aprender muita coisa. E nós teríamos aprendido as táticas para arrebanhar, para juntar multidões. Porque o que traz multidão hoje para a igreja são a promessa, ou é a promessa das bênçãos naturais. Cura divina, prosperidade, isso tudo nós saberíamos fazer com muita maestria se quiséssemos. E daí, sem se importar, na verdade, com o destino eterno das pessoas que estivessem nos ouvindo. E com o nosso destino também. Essa é a verdade. Não é? Nós saberíamos muito bem como arrebanhar as pessoas, como tirar o dinheiro das pessoas, como construir grandes templos. Porque você sabe a influência que você teria
como homem público que fala às massas, que usa o microfone, você sabe, você tem consciência da influência que você teria quando você dá uma nota, quando você faz uma afirmação de público, as pessoas acreditam naquilo. Mas e o respeito às opiniões diferentes? A gente vai esquecer, não é? Que as pessoas têm suas opiniões diferentes. Deve haver um respeito com as pessoas, com as pessoas que pensam diferente de nós. Não é certo? Então, meus amados e preciosos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E me veio esse desejo, comecei a pensar nesse conselho do Senhor Jesus Cristo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é porque eles gostariam de entrar pela porta estreita. O verdadeiro objetivo não seria a porta estreita, seria a salvação. Seria ir para o céu, como a história daquele rapaz do rádio, não é? Ele queria ir para o céu, mas ele não queria entrar pela porta estreita. Ele não queria obedecer as normas dadas pelo dono do céu, já que você quer morar com ele, não é? Que Deus nos ajude a pensarmos nestas coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.